Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Mano, eu agradeço vocês mais uma vez por estarem aqui com a gente. Já desejo pra você, mano, um excelente início de semana, uma boa semana pra você, uma boa segunda-feira. E, queridos, vamos lá. Ontem aconteceu duas coisas muito improváveis. Ontem, se eu tivesse feito a minha fezinha, eu teria, me ferrado. Porque eu falei que o Corinthians ia perder, o Corinthians não perdeu. E eu falei que o Fluminense ia perder, o Fluminense não perdeu. E a propósito, o que é isso, hein, Bahia? O que é isso? O Corinthians venceu e mereceu vencer. E aí algumas pessoas falando assim, eu acho que mereceu um empate. Um empate, merda. Bahia entrou com uma preguiça, entrou com uma marcação espaçada. O Bahia entrou, sabe, relaxado no jogo, achando que qualquer hora a partida se resolveria sozinha. E o Corinthians lá, né? Na deles. Como toda estratégia de um clube que passa por um desempenho esportivo ruim, a estratégia é aquela velha estratégia de sempre. Você contar com os erros do adversário e se aproveitar deles. E foi isso que o Corinthians fez. Então eu acredito que o Corinthians venceu. E por mais que seja doloroso e triste dizer isso, o Corinthians mereceu vencer, mano. Mereceu vencer. Porque o Bahia, sendo uma equipe com reforços, sendo uma equipe reestruturada, sendo uma equipe que estava ali buscando as primeiras colocações da tabela, sendo uma equipe com todo o arcabouço que eles estão tendo de organização, de gestão, de injeção financeira, ele não conseguiu impor o seu futebol, organizar o seu ritmo dentro da sua própria casa. Em contrapartida, isso torna o Corinthians merecedor da vitória. Não era nem empate nada. Se o Bahia empatasse no final do jogo, seria muita injustiça com o Corinthians. É foda dizer isso, mas essa é a realidade. E eu vou dizer mais uma coisa pra vocês. Infelizmente, mano, o Corinthians não vai cair. Lamentavelmente. Corinthians eu acho que não cai, mano. Os caras já saíram da zona de rebaixamento. Eu sei que tem muito campeonato pra acontecer, mas parece que agora a equipe tá se reorganizando. Tá se reorganizando. Então eu acho que no fim das contas o Ramon Dias lá, ele vai tirar o Corinthians da pedreira, vai tirar o Corinthians lá do fundo do poço. Obviamente que o time não vai disputar título, não é isso que eu tô querendo dizer. Às vezes nem Libertadores pega, mas ele vai conseguir dar o respiro pro Corinthians para que o time não fique ali na zona de rebaixamento e não se rebaixe consequentemente. Tivemos vitória também do Fluminense. Agora teve o retorno aí do Arias. O time do Fluminense volta com alguns reforços e tem jogo importante no meio da semana contra o Palmeiras. Fluminense e Palmeiras no meio da semana. E esse eu acho que ele é um jogo que, embora eu acredite que o Palmeiras entre, obviamente, favorito, mas a gente tem que tomar cuidado. Porque os caras tiveram algumas peças retornando agora pro time do Fluminense. Óbvio que isso não exclui o fato de ser um time lento, né, de ser um time devagar. Mas isso levanta um ponto de atenção, porque os caras querem uma recuperação. Os caras querem uma recuperação, então... Outro assunto também é a rescisão do James Rodrigues, né, com o São Paulo. E o James Rodrigues, por sinal, no São Paulo, jogou de terno. Só faltou o algodão no nariz, só, porque foi um verdadeiro defunto, né, dentro do São Paulo. Veio ali com o status de um cara que ia resolver o meio-campo. Utilizou o São Paulo para passar umas férias na capital e para fazer uma moral ali com a mulherada. E no fim, foi para a Copa América... Fez uma boa Copa América, muito em virtude do apoio de John Arias e do apoio de Richard Rios, porque a realidade é essa, ele tinha dois jogadores ali que permitiam com que ele conseguisse conduzir o seu bom futebol, e mesmo assim, quando precisou dele na decisão, ele não existiu, que foi contra a Argentina. Ele fez uma péssima partida contra a Argentina, que realmente era o jogo ali, né, que dariam as cartas de campeão, e aí ele sumiu, ele não apareceu. E agora ele volta, na verdade não voltou, faz essa rescisão com o São Paulo, que foi aquele jogador, como eu disse aqui em alguns vídeos anteriormente, teve gente que até ficou bravo, mas ficou parado na Copa do Mundo de 2014. James Rodrigues ficou lá e nunca mais saiu de lá. Acho que era um jogador que tinha um puta potencial, mas não mostrou disciplina, digamos assim,
ao longo aí da sua carreira e acabou realmente sendo um desperdício, porque qualidade técnica ele tem, mas acabou sendo um desperdício. A gente vai empolgando com os assuntos aqui, a gente começa a falar, né, falar, e vai empolgando. Não se esqueça de apoiar os nossos amigos aqui da A2C Promotora, tá? A A2C Promotora é uma empresa de soluções financeiras voltadas aí para o seu atendimento, então você pode chamar o pessoal, estou colocando um link fixado nos comentários. Tudo sem burocracia, sabe aquela burocracia bancária chata? Que às vezes você depende de governo, às vezes você depende de uma papelada, às vezes você depende de um expediente bancário que nunca está funcionando. Você sempre passa, a agência já está fechando, eles não estão mais retirando senha, é um saco isso, não é? A A2C Promotora, eles solucionam isso para você, porque tem um atendimento exclusivo e personalizado da maneira que você precisa. Precisa de empréstimo consignado? Você recebe algum benefício do governo? Saiba que você tem condições especiais para isso. Então você pode clicar no link aí, chamar o Fábio ou alguém da equipe dele, fala que você veio pelo Opina Porco, mano, e utiliza o serviço dos caras. Eu tenho recebido um feedback maravilhoso das pessoas que mandam mensagem lá para eles, né? Fala, ó, avisa lá, manda um abraço pro Neto lá do Opina Porco, que eu vi o anúncio de vocês lá no canal, manda um abraço pra eles. E eles repassam aqui pra gente esse feedback, inclusive, muito gostoso receber esse carinho, né, pô, esse reconhecimento aí por parte de vocês, agradeço de coração todo mundo, tá? Então, ó, A2C Promotora, pessoal, o atendimento dos caras é top, viu? Não deixa também de entrar lá no nosso canal Oas Ideia. Tô voltando a colocar conteúdo lá, tô acelerando aquele canal, mas mais voltado pra reacts. Então aqui eu geralmente trago a minha opinião. Lá eu tô focando mais nisso. A gente traz vídeos de outros comentaristas, veículos aí também tradicional da mídia, sempre colocando os créditos e tudo mais. E eu vou lá, reajo a isso, coloco também as minhas ponderações e a minha opinião diretamente, para diferenciar a dinâmica aí do nosso canal. Eu coloquei um vídeo bem bacana lá sobre os lances polêmicos, né? O lance polêmico aí no final de semana. Na verdade não foi polêmico. O lance lá do Flamengo e Criciúma, o juiz apenas cumpriu a regra. Só que existem jornalistas, algumas pessoas que tentam distorcer a realidade dos fatos. E o Thiago Leifert e o Mauro César falaram sobre isso. Então tô colocando fixado aí na descrição, tá na descrição, o link. Depois que terminar esse vídeo, dá uma passadinha lá, mano. É um videozinho curto, muito legal, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante de acompanhar lá no canal Oas Ideia. Aproveita e se inscreve lá também que a gente vai movimentar aquele canal. Lá tá muito parado aquilo, tá muito parado, vamos movimentar aquele negócio. E aí, galera, é o seguinte, vocês sabiam que em 99, eu tava vendo lá no Twitter do Mauro César, em 99, mano, o Mauro César, ele é meio clubista às vezes, né, mas eu gosto das opiniões dele. Por mais assim que às vezes ele é meio clubista, ele meio que não gosta de admitir, de reconhecer o bom desempenho do Palmeiras, nem sempre ele reconhece isso, mas assim, muitas vezes ele já saiu até em defesa do Palmeiras já, até mesmo contra os argumentos do Juca Kfouri aí ó, na semana passada. Nem sempre vou concordar, mas ok, é normal, as pessoas têm opiniões diferentes, é isso. Quantas pessoas têm opinião diferente aqui da minha, nem sempre tem todas as opiniões iguais, e mesmo assim acompanham, comentam sempre com respeito e gostam aí de estar assistindo a gente. Ele trouxe lá no Twitter dele que em 99, durante as eliminatórias ali na fase da Copa do Brasil, o Palmeiras joga contra o Flamengo no Parque Antártica. E o Palmeiras está ganhando de 4-2, e embora o Palmeiras está ganhando e está se classificando, o primeiro jogo, como era placar agregado, quem tinha vantagem era o Flamengo. Então naquele momento, com os gols de vantagem que o Palmeiras abriu, o Palmeiras se classificava. Só que se o Flamengo fizesse um gol, a história mudava. O jogo ia... Eu não sei se era prorrogação ou pênalti naquela época, era 99, mano. Eu não lembro. Mas aí ele mostrou uma cena que o banco do Palmeiras... Porra, cara, esse cara é foda, né? Felipão era foda, né? O banco do Palmeiras joga uma bola no campo. E num ataque do Flamengo. E aí, sabe o que aconteceu? Nada. O árbitro não parou o lance. O lance continuou seguindo. Aí teve um jogador ali que chutou a bola pra fora e seguiu o jogo. O jogo foi conduzido. E aí o Mauro César usou esse lance para ilustrar como que às vezes você... ponderar o lance não significa que você não está cumprindo a regra. O juiz ali ele teve o entendimento que o Flamengo estava no ataque. O jogo estava quase chegando no seu final. O Flamengo tinha um ataque que estava acontecendo em possibilidade. E a bola que foi lançada, embora do banco do Palmeiras, ela não prejudicou
o andamento e a continuidade da partida. E aí ele deixou o lance seguir. Temos outro lance também com o Vini Júnior, que aconteceu também, acredito, na temporada passada, do Real Madrid, que o cara chuta uma bola durante um ataque ali do Vinícius Júnior. E o cara chuta uma segunda bola sobre a bola que o Vinícius Júnior dominava para fazer o lance. E o juiz deu falta. Só que deu falta porque era fora da área. E aí o juiz para e marca a falta. Então, assim, isso mostra que, na verdade, a condução do lance aí foi correta, né? Pô, acho que a gente já discutiu muito sobre isso e tá certo, mano. Não errou ao conduzir, não. E agora o STJD vai analisar essa situação aí do torcedor que lançou a bola. Só que assim, mano, por mais que o STJD queira punir, né? O torcedor disse que foi um acidente, que a intenção dele era lançar a bola pro Gandula. Então ele foi lá e lançou, só que aí acabou caindo no campo. Essa é a versão do torcedor, inclusive é um torcedor que é um sósia ali do Léo Pereira, que arremessou isso. Quando o STJD abre a investigação e tudo mais, mano, não tem como você... Vai punir o torcedor? Impedir o torcedor de entrar no estádio? Vai aplicar uma multa, uma sanção no clube lá? Pode até aplicar uma multa administrativa, né? No clube, porque era a torcida do Flamengo e o Flamengo tinha um mando de campo. Pode até aplicar essas medidas administrativas, mas esportivamente falando, não tem o que você fazer. Porque, na verdade, o juiz ponderou bem o lance, tá? Não interrompeu a partida e a culpa mesmo acabou caindo em cima do jogador do Criciúma, que foi juvenil e infantil. Agora, meus queridos, vamos lá. Textor diz que jogadores do Botafogo manipularam uma partida do Campeonato Brasileiro de 2023. Bem, manipularam então pra perder, né, Textor? Porque assim, do segundo turno pra frente, vocês praticamente perderam todas as partidas. Mas vamos lá. John Textor trazendo aí, ó, informações quentes a respeito do relatório da Good Game. Autor de série de denúncias no futebol brasileiro, o dono da SAF do Botafogo, John Textor, afirmou que descobriu envolvimento de jogadores do próprio clube em uma partida com supostas manipulações de resultado. Em trecho inédito, até esta segunda-feira, Textor revelou que um dos relatórios produzidos pela Good Game constatou manipulação por parte de atletas alvinegros no ano passado. Segundo o empresário, esses jogadores não fazem mais parte da rotação. O time atualmente é comandado por Arthur Jorge. Trecho aqui do John Textor. Quando eu fiquei tão comprometido com isso, de manipulação de resultados, e passei a acreditar nisso depois de ver a eficácia da tecnologia testada em outros lugares, em tribunais, em prisões sendo realizadas, com base nisso. E eu acreditei, certo? Então eu disse, preciso ter explicações para algumas coisas que acontecem no nosso jogo. Por que as pessoas falam sobre o colapso do Botafogo e desses jogos que não conseguimos vencer? Então comecei a olhar alguns desses jogos, e pelo menos um desses jogos foi manipulado por jogadores do Botafogo. Não vou dizer nomes, porque eles merecem se defender. Por melhor que seja a evidência, por mais que seja uma tecnologia testada por 10 anos, e agora uma tecnologia ainda melhor, é chato, né? Porque eu conheço esses jogadores. Eles não estão mais na rotação. Acho que o Textor, ele foi muito inteligente na estratégia dele. Eu achava ele... Ano passado eu achei que ele estava sendo burro. Mas hoje eu entendo a estratégia do Textor. Tá? A estratégia do Textor é uma estratégia de mágico. Você já viu o mágico? O que o mágico faz para poder realizar o seu truque? Sem ter chances ali da pessoa perceber. O truque, né? O segredo ali, por trás da mágica. Ele cria um mecanismo de distração. Então ele chama a atenção da plateia a um outro ponto, propositalmente, para que ele consiga realizar o truque dele de maneira mais confortável e depois tenha o "oh" da plateia. O John Textor, ele é um mágico do futebol brasileiro. Ele criou um mecanismo de distração jogando a responsabilidade dessas manipulações
todas em cima do Palmeiras. Todas em cima dos jogadores do Palmeiras, dos jogos do Palmeiras. E isso eu não estou falando porque eu sou palmeirense, isso eu estou falando porque é só você pesquisar as matérias. E ele fala, inclusive, que o Palmeiras foi campeão indigno. Isso eu nunca vou esquecer. Então ele criou esse mecanismo de distração para tirar o foco do Botafogo. Porque ele sabia que na temporada de 2024, todo mundo ia crescer o olho para cima do Botafogo. E ele fez essa estratégia como um mecanismo semelhante àquele que o Abel utiliza nos seus jogos. Porque os jornalistas falam que o Abel, ele faz a pressão para cima da arbitragem para tirar o foco do jogo e para esquentar a partida, para alterar os ânimos da arbitragem e dos jogadores adversários, como um mecanismo de distração para o Palmeiras desempenhar a sua tática e o seu futebol, que é uma estratégia, tanto que ele reveza entre ele e os seus auxiliares. John Textor faz a mesma coisa, só que no cenário do dirigente. Se você acha que é válido a prerrogativa de que o Abel utiliza ali isso como uma estratégia contra a arbitragem, você também tem que ser a favor da prerrogativa que o John Textor faz o mesmo. Só que no bastidor. O John Textor não é jogador de futebol. O John Textor não tá no campo. Ele não é técnico. Ele é dirigente. Então, todas essas chuvas de polêmicas que você escuta, o Varmengo, o Varmeiras, isso foi tudo criado pelo John Textor. E agora ele vem a público dizendo que o Botafogo também tinha problemas de arbitragem. Mas, poxa, por que ele não disse isso há meses atrás? Ano passado, quando ele começou com essas acusações. Só agora ele viu isso? E só agora ele está expondo isso? Não. Isso é uma maneira proposital. Isso é uma maneira proposital de você continuar coando o assunto, de você continuar fazendo a poeira. Porque ele sabe que a estratégia dele funcionou lá atrás. E agora ele joga isso daqui para todo mundo da mídia falar assim: nossa, tá vendo o John Textor? Colocando o próprio clube em xeque. E aí ele fala que os jogadores, eles não estão mais na rotação. Ô Textor, defina o seu entendimento de rotação. Não são mais jogadores do Botafogo? Não são mais jogadores que atuam no futebol? Se aposentaram? Largaram o futebol? São jogadores que não estão mais no futebol brasileiro? São jogadores que não são mais jogadores titulares? Estão no banco de reserva? São jogadores que estão, às vezes, em departamento médico, lesionado? Estão afastados? O que você quis dizer que eles não estão mais na rotação? Não me convenceu. Isso aqui não me convence. Nossa, que nobre que ele é, né? Que nobre que ele é. Mas eu não caio nessa conversa. Coloca nas opiniões aí, tá bom? Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.